Bom dia, irmãos. Bom é estarmos na casa do Senhor, não é mesmo? Para este nosso momento de estudo. Já cantamos, lemos esse salmo maravilhoso, né? Salmo 118, é tremendo ele. E hoje nós vamos estudar Apocalipse capítulo 2, verso de 1 a 7. O perigo de perdermos o primeiro amor. Este mês eu estou fazendo algumas leituras e dois livros que me chamaram muita atenção e que eu comecei a ler é este do John Piper, Quando Eu Não Desejo Deus. Já parou para pensar sobre isso? Quando eu não desejo Deus. E o outro é esse aqui, Outro Evangelho, uma resposta ao cristianismo progressista. E eu creio que nós estamos vivendo dois momentos, ou um momento que envolve, várias situações. Uma delas é justamente a questão de perder o zelo para com Deus. E, infelizmente, nós temos acompanhado muito isso. O zelo, o amor para com Deus. E eu não estou falando nem no sentido de trabalho de igreja. É claro que isso se reflete também nos trabalhos da igreja. Não estou falando muitas vezes de levantar a ortodoxia, a pureza do Evangelho. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela se destaca por isso, graças a Deus por isso, em manter a pureza do Evangelho. E muito tem sido feito, muito tem sido proclamado em relação a isto. Mas não é essa a questão. A questão é como está o nosso coração em relação a isso. Essa carta que nós vamos estudá-la, a carta à igreja em Éfeso, vai mostrar uma igreja que trabalha, uma igreja que é ortodoxa, uma igreja que tem tudo de bom, mas Jesus olha para ela e fala: eu tenho contra ti uma coisa, vocês perderam o primeiro amor. Então o trabalho, a ortodoxia, ela não é algo que nós possamos falar: puxa, aquela igreja ama a Deus porque ela trabalha, ou aquela igreja ama a Deus porque ela tem uma boa doutrina. Não. Uma igreja pode trabalhar, uma igreja pode ter uma boa doutrina, mas ainda assim não estar amando a Deus verdadeiramente. E por isso estes livros para mim têm sido inspirador, E quando eu não desejo Deus? E quando eu não desejo Deus? E o outro é este novo evangelho. E eu falo novo evangelho, mas o autor aqui foi muito até bíblico, quando ele colocou outro evangelho, porque o evangelho progressista,
que tem sido aí proclamado, anunciado, e tantos têm acompanhado isso, achando, puxa, é isso mesmo, puxa, realmente, nós precisamos levantar essa bandeira, mas será que é este o Evangelho? Esses dias eu conversando com uma pessoa que está ligada a isso, a pergunta que eu fiz para ele, eu falei assim, olha, se você está me falando isso, então, pelo que eu estou entendendo, tudo que foi feito até aqui estava errado. Se é este o Evangelho, então tudo que foi feito até aqui estava errado. Ou seja, parece que tem pessoas que se levantam agora e, olha, achei. Achei. E tudo que foi feito, os avivamentos, a reforma religiosa, o campo missionário, o evangelho progredindo, entrando em nações, transformando vidas, transformando o povo, tudo isso daí estava errado. Estava errado. O novo evangelho é o evangelho do Ricardo Gondim, é o evangelho de Ed Renekiewicz. E Paulo vai dizer, é outro evangelho. E a palavra outro que ele usa lá em Gálatas, é um outro, mas que não é da mesma essência. Ou seja, não é evangelho. Estão confundindo as coisas. Quando eu olho para a questão, por exemplo, da ação social e acho que a ação social é o Evangelho, não é. É claro que é consequência, é claro que o verdadeiro Evangelho nos conduz a isso, mas não que a ação social seja o Evangelho. Eu estava numa live e alguém fez a pergunta, pastora, esse trabalho que o senhor realiza é um trabalho evangelístico? Eu falei, não, de maneira alguma. Porque o Evangelho é Jesus, o Evangelho é pregar Jesus, é mostrar que você é um pecador e precisa de Jesus. A ação social é algo que nós fazemos em amor para com as pessoas necessitadas. Mas isso o espírita faz também. Mas isso os muçulmanos fazem também. Então, isso não é o Evangelho. Agora, você falar de Jesus, você pregar Jesus, você mostrar Jesus, isso sim, aí você está sendo bíblico. E as outras coisas acompanham. Né? Vamos lá, Apocalipse capítulo de número 2. Alguém, por favor, leia esse texto para mim. Amém. Amém. Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais este dia, pelo renovar
das tuas misericórdias sobre a nossa vida, a graça que nos concedes de estarmos, ó Deus, na tua casa para estudar a tua santa e bendita palavra. Queremos, ó Deus, pedir a tua direção e que o Senhor, ó Pai, sonde o nosso coração e em misericórdia o Senhor abra, ó Deus, o nosso coração e aplique a tua palavra. Estamos aqui querendo sermos alimentados pela tua palavra. Fala, Senhor, a nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, não é segredo, podemos assim dizer, que nós estamos vivendo um tempo de esfriamento espiritual. De modo geral, é possível encontrar em cada igreja onde você for esse diagnóstico. A igreja está passando por um esfriamento. Muitos crentes, muitas famílias. Nos faz lembrar aquele hino que nós temos no nosso inário. Quantos que corriam bem, porém longe de ti vão. Muitos pararam. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos entender uma coisa. A palavra lá em Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, quando fala quando fala do anticristo, do espírito do anticristo, lá vai dizer que ele virá, mas antes dele virá a apostasia. E o que é a apostasia? Abandono da fé. Então nós estamos vivendo um momento de crentes que estão frios, mas que são crentes. Mas também estamos vivendo aquele momento de aqueles que se diziam crentes que estão abandonando as fileiras cristãs. Mas por causa do quê? Porque não eram crentes. Estavam entre nós de João, mas não eram dos nossos. E assim a igreja local, ela acaba sendo prejudicada nesse sentido. A igreja que muitas vezes era uma igreja vibrante, era uma igreja forte, acaba por causa da frieza espiritual, de que alguns acabam se deixando levar por situações diversas, e que também por aqueles que não são crentes e estão dentro da igreja ou estão também abandonando a fé e acabam também prejudicando a própria igreja, no sentido até de as pessoas olhavam para aquela pessoa e falavam: puxa, que crente, e de repente vê a pessoa abandonando o evangelho, e isso também mexe com as pessoas, né? E a igreja sofre. E essa carta que nós temos aqui, a carta à igreja em Éfeso, ela nos mostra que esse esfriamento, ele não é uma peculiaridade do nosso tempo. Não é mesmo? Se Jesus lá já enviava essa carta, já falava: João, escreve essa carta aqui, envia à igreja, e ele está falando sobre esfriamento espiritual já naquela época, imagine hoje. Então não é algo que, olha, é do nosso tempo. Não, sempre existiu. E Jesus quer nos mostrar isso, como devemos lutar contra isso, como devemos buscar uma vida onde o fogo esteja sempre presente, estejamos sempre nos alimentando, ou alimentando esse fogo. E aqui então nós temos uma profunda exortação à igreja. Essa é a primeira carta que é ditada pelo Senhor Jesus Cristo a João, e são 7 as cartas
quando você olha geograficamente, você vai ver Éfeso e você vai ver as outras, são cidades que estão próximas uma das outras. E cada uma ela vai receber uma carta do Senhor Jesus Cristo pelas mãos, ou pelo menos escrita por João. Interessante que nós temos cartas que são escritas mostrando, fazendo um diagnóstico da igreja e apontando o erro. Nós temos duas onde Jesus só tem elogio, e nós temos uma onde o Senhor Jesus Cristo só tem coisa ruim para falar dela, né? E a minha pergunta que eu faço a mim, e eu quero que você faça a você, é: se Jesus fosse escrever uma carta endereçada a você, o que ele diria? O que ele diria? Teve uma época da minha vida que eu ouvi uma frase, e essa frase mexeu muito comigo. E a frase era: se todos na igreja fossem igual a você, como seria a igreja? Se todos fossem igual a você na igreja, como seria essa igreja? Paulo podia, e aí você olha para um homem que não é perfeito, nenhum de nós somos, mas um homem que chega a dizer isso: olha, sede, pois, meus imitadores. Eu posso dizer isso? Então, vamos ver aqui, meus irmãos, essa primeira carta enviada aqui à igreja na cidade de Éfeso. Éfeso era uma grande cidade, principalmente ali pelo contexto da época, uma cidade com quase 300 mil habitantes. Na época era muita gente, né? Na época era muita gente. Nós temos aqui cidades no Brasil que não chegam a isso, né? Várias cidades no Brasil que não chegam a isso. Nós temos cidades aí com 10 mil habitantes, né? 12, 15, 20, 100 mil. Quando chega a 100 mil, opa, já é uma grande cidade, não é mesmo? E Éfeso, lá naqueles tempos, 300 mil habitantes, era uma cidade muito importante, uma cidade portuária, uma cidade religiosa, uma cidade que tinha a sua importância política também. Ali existia o famoso templo, né, da deusa, para os gregos, a deusa Artemis, né, para os romanos, a deusa Diana. E é uma cidade portuária, ou seja, muitas pessoas passavam por ali. O comércio era um comércio muito importante. E aquela cidade era uma das mais importantes do Império Romano naquela época. Paulo, ele vai visitar essa cidade na sua segunda viagem missionária. Ele faz uma primeira viagem missionária, os irmãos devem lembrar, onde ele passa por algumas cidades, ali pregando o evangelho, fundando alguns trabalhos. E quando ele volta, logo depois, ele determina que tanto ele como Barnabé voltem nessa volta, visitando estas mesmas cidades. É aí onde há aquela briga dele com Barnabé, né? Os irmãos lembram, e acaba que ele muda, né, o companheiro. Barnabé vai para uma outra frente missionária, e ele pega Silas e vai fazer essa viagem. E nessa segunda viagem, então, é que ele chega na cidade de Éfeso. Ele vai passar por algumas das mesmas cidades aonde ele já tinha passado, e outras que ele ainda não havia visitado. E uma dessas é justamente a cidade de Éfeso. Se você abrir Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, você vai
encontrar justamente o apóstolo Paulo chegando. Ele passa primeiramente por Corinto e depois de Corinto ele chega em Éfeso. Interessante, eu não sei como está aí na sua Bíblia, que fala a terceira viagem missionária. Há uma divergência aí, né? Alguns dizem, não, aqui é a segunda, aqui é a terceira, mas isso aí não tem relevância alguma, se foi segunda, se foi terceira. Eu costumo dizer que foi a segunda, né? Quem colocou aqui, né, a terceira viagem missionária de Paulo e Apolo em Éfeso, foi a Sociedade Bíblica do Brasil. Então, não tem nada de inspirado isso, né? Então, se alguém falar segunda, se alguém falar terceira, isso daí é o que menos importa. O que importa é a narrativa. Olhe capítulo 18, a partir do verso de número 19. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhes que permanecessem ali mais algum tempo, não acedeu. Mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. O verso 24, nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Bem, então veja, Paulo chega na cidade de Éfeso. Ele vai passar pouco tempo nessa sua chegada, só que o apóstolo Paulo, aquele homem eloquente, aquele homem cheio do Espírito Santo de Deus, que aonde ele chega, o tempo que ele passa, ele já deixa ali pessoas convertidas. Isso foi lá em Filipos, né, a primeira igreja na Europa, é a igreja dos filipenses, aonde ele chega, ele procura uma sinagoga, ele não encontra, ele vai até um local onde tem algumas mulheres, e ali ele começa a pregar. Deus abre o coração de Lídia, e logo depois ele também fala, repreendendo o espírito imundo de uma jovem que adivinhava. Depois, por causa disso, ele vai para a prisão. Lá na prisão, ele fala do evangelho, o carcereiro ali se converte, uma igreja nasce ali em Filipos. Da mesma maneira, em todos os lugares onde passa. E Éfeso é também um lugar aonde ele chega, aonde ele ali se estabelece por pouco tempo, e em pouco tempo ali uma igreja já está organizada, não posso dizer isso, mas uma igreja já está presente ali. Deus é maravilhoso, porque o apóstolo Paulo, ele é missionário, ele vem, ele estabelece a igreja e ele sai. E como que a igreja se mantém? Deus é o Senhor da igreja, né? Deus é o Senhor da igreja, e é Deus então que vai mandar as pessoas. E quem chega a Éfeso? Um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, um homem eloquente, um homem que também conheceu Jesus, um homem que começa também a pregar a palavra de Deus ali. Logo depois também é dito que, veja lá o verso 26, aqui ainda de Atos 18, lá na segunda parte: ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila
tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Então veja como que Deus vai trabalhando, né? Surge Apolo, daqui a pouco surge Priscila e Áquila. Priscila e Áquila vê que Apolo ainda precisava de algumas informações em relação a questões do Evangelho, a questão relacionada a verdade, e eles expõem para Apolo, ou seja, Deus é quem coloca na igreja as pessoas que ele deseja que ali estejam para trabalhar, para que a igreja avance, porque o grande missionário já foi embora. O Paulo já está em outro campo, já está abrindo igreja em outros lugares, mas Deus é quem cuida da sua igreja, Deus é quem cuida do seu povo, e então ele manda ali Apolo, ele manda ali Priscila e Áquila. Depois nós vamos ver que outras pessoas como João, né, o apóstolo João, vai ser pastor na igreja de Éfeso. Ou seja, meus irmãos, a igreja, ela é mantida por Deus, a igreja, ela nasce do coração de Deus. É por isso que você vê uma igreja nascendo aqui, daqui a pouco uma igreja nasce ali, daqui a pouco nós estamos com um trabalho lá em Urupês, não tinha nenhum trabalho presbiteriano lá na cidade, e agora nós temos já um trabalho presbiteriano, já temos alguns irmãos ali se achegando, ouvindo o Evangelho. Logo nós vamos ter que ir lá para batizar, para receber irmãos, e uma igreja vai nascer naquele local, e Deus é quem vai estabelecendo isso, não é mesmo? Olha só que coisa maravilhosa, né? Lá precisava de um trabalho, Urupês precisava de um trabalho presbiteriano, presença presbiteriana no sentido de um evangelho reformado, e Deus levanta aqui o nosso irmão Maicon, um rapaz capacitado, com uma família maravilhosa, e foram para lá. Nós unimos o bom com o agradável e pronto, né? Começa o trabalho lá, e já está lá com o salão alugado, e o trabalho está se desenvolvendo. Até a Junta Missionária de Pinheiros gostou da ideia e se uniu a nós também, nesse sentido de apoiar e ajudar o trabalho naquela cidade. Oi? Sim, aquele trabalho está maravilhoso. Eu até pedi para ela fazer um vídeo, né, para enviar para os irmãos, que o trabalho que ela começou a realizar numa escola foi tão bom que o prefeito chamou e falou: eu quero que você faça isso em todas as escolas. Sim. É quando Deus quer, não tem quem impeça, né? Agora, quando Deus quer também, fala assim: olha, eu vou fazer vocês serem perseguidos, então vamos ver até onde vocês vão. Não tem como, né? O que nós precisamos entender é isso, é que Deus está no controle, né? A PEC é. Então Deus fecha aqui, abre ali, né? E assim o trabalho vai, o trabalho continua. Paulo vai retornar, e aí é onde algumas pessoas, elas fazem essa ligação de segunda, terceira viagem missionária. Paulo volta para Éfeso, como ele havia até mesmo prometido aqui, nessa sua primeira passagem, quando ele diz: olha, eu vou voltar aqui. E ele volta, e quando ele volta, ele vai ficar agora um bom tempo, ele vai passar 3 anos, né? A presença de Paulo nos lugares
era rápido, não chegava a um ano, muito menos do que isso. Mas agora ele chega em Éfeso e ele vai passar 3 anos. No capítulo 20, verso 31, ele assim diz: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Olha que coração pastoral. Que coração pastoral. Ele está falando ali aos presbíteros, né, de Éfeso, porque ele agora está deixando Éfeso, e ele vai trazer algumas recomendações. Ele vai falar: olha, cuidado, vão surgir lobos no meio de vocês têm que ter cuidado, vocês têm que se atentar para com isso. E ele lembra: olha, vigiai, porque por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então, veja, meus irmãos, que o trabalho de Paulo ali naquela cidade, uma cidade difícil, uma cidade grande, uma cidade com uma questão religiosa muito presente ali, que prejudica, né, qualquer trabalho missionário. Os irmãos devem saber que o evangelho no Nordeste, e principalmente em algumas regiões, é muito difícil. Muito difícil, por quê? Por causa da cultura religiosa do local. Eu já li alguns livros de pastores que eram apedrejados quando iam para as praças, né, falar de Jesus Cristo, né? Pessoas pegavam em pedras né, e até mesmo em armas para afugentar aquele que queria levar o verdadeiro evangelho. E Paulo vai ter essa situação em vários locais que ele passa, principalmente aqui na cidade de Éfeso. Pois bem, o que é interessante também, meus irmãos, é que o tempo que Paulo passa em Éfeso é um tempo tão maravilhoso para a igreja, que essa igreja ela vai se tornar uma igreja laboriosa, uma igreja que trabalha, uma igreja missionária, uma igreja que pega, podemos assim dizer, a visão de Paulo, né? Não, nós precisamos avançar, nós precisamos, e as cidades circunvizinhas, elas são influenciadas ali pela igreja de Éfeso. Que coisa maravilhosa. É como se nós aqui do Jardim Paulista, a nossa igreja começasse a influenciar outros bairros aqui próximo, né? Outros bairros. Aí as pessoas: puxa, olha, conhece aquela igreja? Eu participei uma vez, eu tinha pouco tempo de convertido, uma igreja que era uma igreja pequenininha, uma igreja, né, sem relevância, mas Deus começou a trazer pessoas, e Deus me colocou ali também, e com o passar do tempo, aonde você ia, as pessoas: você é daquela igreja? Você é daquela igreja? Né? Eu ia em outro bairro, bairros muitas vezes longe, e as pessoas: você é daquela igreja? A igreja se tornou uma igreja conhecida por causa do quê? Por causa do trabalho evangelístico. Todo sábado, nós nos encontrávamos pela manhã e saíamos, os jovens saíamos, e saíamos assim, não era só no bairro, nós íamos para outros bairros, nós íamos para o centro da cidade, nós saímos ali do Parque do Chaves e nós íamos lá para São Miguel Paulista. Por quê? Porque nós não estávamos pensando simplesmente na igreja local, nós estávamos querendo alcançar vidas.
né? Vidas que precisam, vidas que necessitam ouvir o Evangelho. E aí, daqui a pouco nós começamos a abrir um trabalho no centro da cidade, um trabalho em São Miguel Paulista, um trabalho em São Mateus. E hoje tem trabalho organizado em todos esses lugares. O nosso trabalho é esse, é semear. Semear. Seja onde for, vai semeando. Muitas vezes a gente fica tão apegado assim, nem não, nós queremos encher aqui. Como eu queria que todos esses bancos tivessem cheio, né? E a gente estivesse aqui preocupado, eita, vamos ter que sair daqui para ir para um outro lugar, ou vamos ter que jogar isso aqui para trás para encher isso aqui. Não é? Não é o nosso desejo? É claro que é. Mas nós precisamos pensar que existem lugares por aí que também estão precisando do Evangelho, né? Da verdadeira semente do Evangelho. Então a gente tem que se preocupar também com isso. E aquela igreja, até recentemente eu recebi o convite para ir no aniversário de uma delas, e essa igreja que começou na casa de 2 jovens, hoje é uma igreja com mais de 300 membros. Olha só, que bênção, né? Esses dias eu fui em uma outra igreja, e ali também uma igreja que hoje está com 150 membros, uma igreja forte, uma igreja dinâmica. E isso, meus irmãos, é o trabalho evangelístico, né? E que Paulo fazia muito bem, que a igreja em Éfeso também fazia muito bem. Então, veja, vamos voltar lá para Apocalipse 2. Aqui, a carta à igreja em Éfeso, ela tem um destinatário, né? Um destinatário. E o que é interessante isso daqui? A quem é destinado essa carta? A igreja. Mas essa igreja, ela tem uma pessoa que vai receber essa carta. E quem é? O anjo da igreja. Notem que ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Então, meus irmãos, a quem se refere aqui o anjo? Ao pastor da igreja. Ao pastor da igreja, né? Ao líder da igreja. Veja a responsabilidade do pastor. É ele, Deus tem uma palavra à igreja, mas quem vai receber a carta é o anjo da igreja, é o pastor da igreja. O que chama aqui a atenção para a responsabilidade daquele que é líder. No nosso sistema presbiteriano, pastor, presbíteros e diáconos são a liderança da igreja. Eu costumo falar com os meus presbíteros: vocês são pastores que nem eu, não vai jogar só em cima de mim não. Vamos dividir essa carga aí, né? Mas por quê? Porque realmente quando você olha o tratamento que se dá no sentido de pastoreio de igreja, nunca é no sentido singular, mas sim no plural. Por quê? Porque a igreja, ela tem uma liderança, e essa liderança, ela é responsável pelo pastoreio da igreja, né? Então, nós somos aqui uma igreja pequena, né? No hall de membros nós temos aí 100 membros, mas é claro que tem alguns que não têm vindo, tem alguns que mudaram. O caso da Priscila mesmo, né, que está lá e ainda está membro da nossa igreja, né, que ela falou assim: eu acho que eu não vou ficar muito tempo lá, mas eu acho que agora ela já decidiu, ela não quer mais voltar. Gostou da cidade de Atibaia, né? Então daqui a pouco a gente vai ter que tirar o nome dela do hall de membros e ela vai se membrar lá à igreja de Atibaia. Mas o pastor não tem como pastorear a cada um,
no sentido de conhecer, de ajudar, de caminhar junto. E aí é onde entra os presbíteros, onde entra os diáconos que vão auxiliando e vão direcionando até mesmo o pastor. Pastor, aquela família. Pastor, aquele irmão. Pastor, aquela situação. E aí o pastor vai se organizando para, ajudar, para orientar. Então, a liderança, ela tem uma responsabilidade muito grande no sentido do rebanho que Deus confiou a nós. Agora, meus irmãos, veja uma coisa: Cristo, ele se apresenta aqui mostrando alguns dos seus atributos, e isso não somente aqui, mas nas outras cartas também você vai encontrar uma ligação daquilo que Jesus daquilo que é atributo dele e aquilo que ele vai falar à igreja. Há uma ligação sempre maravilhosa nesse sentido. E veja só, nós temos aqui duas características que são importantes. A primeira delas está relacionado à autoridade de Cristo. Veja só, a primeira característica aqui, vamos ler o verso 1 ainda. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A ideia aqui é mostrar quem está escrevendo esta carta e enviando esta carta é aquele que tem a autoridade, É aquele que tem a autoridade. Essa é a primeira característica que nos salta aos olhos nessa apresentação de Cristo. Cristo se apresenta aqui em primeiro lugar como aquele que conserva na mão as 7 estrelas. As 7 estrelas estão relacionadas aí ao quê? As 7 igrejas. As 7 igrejas. Nessa sentença, Jesus está fazendo uso aqui de uma figura cuja interpretação é facilmente aqui interpretada. Ele afirma que estas 7, como diz aqui, estas 7 estrelas, são as 7 igrejas, aliás, as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, está relacionado aqui, então, à questão da igreja. Jesus, então, se apresenta a esta igreja, em primeiro lugar, como aquele que tem a liderança nas suas mãos. Então, irmãos, veja só. A liderança de uma igreja, o pastor, o presbítero, os diáconos, eu sempre gosto de colocar os diáconos também como aqueles que também são responsáveis pelo pastoreio da igreja. Essas pessoas, elas têm uma grande responsabilidade e o que nós precisamos entender é o seguinte: essas pessoas, elas precisam ser ouvidas, obedecidas, enquanto elas estiverem sendo fiéis a Deus. A Deus. Existem por aí pastores que estão dominando o seu rebanho, como se eles fossem o dono do rebanho e fugindo daquilo que é bíblico. Aí você precisa se levantar. É como aqui na igreja: opa, peraí, pastor está errado, olha, o presbítero está errado. Aí tem que ser levado. Existe toda uma sequência. Primeiro chama a pessoa: olha, estou vendo que está tendo um erro aí. A pessoa ouviu, se consertou, pronto. Amém. Se não, leva-se à igreja.
Aí a igreja vai ter que se reunir no sentido de averiguar isso. E por quê? Porque a liderança ela precisa estar sendo fiel a Deus, fiel no seu trabalho de pastorear a igreja. E quando isso não é feito, a igreja sofre. A igreja sofre. Mas o que nós temos aqui é que por meio desta afirmação que Jesus faz nesse primeiro versículo, nós aprendemos que os líderes espirituais da igreja, os ministros, eles são comissionados por Deus para cuidar de parte do rebanho de Deus. No caso aqui nosso, né? Eu fui comissionado, os presbíteros foram comissionados por Deus para aqui cuidar de parte do rebanho de Deus. O que tem que ser feito com muito zelo, com muito amor, com muita dedicação, por todos nós. Por todos nós. E quando não fazemos isso, a igreja sofre e nós não estamos sendo fiéis ao nosso comissionamento, ao nosso chamado. O supremo pastor da igreja quem é? Quem é o supremo pastor da igreja aqui? Cristo. Cristo é o supremo pastor, né? Agora, ele comissiona pastores locais para cuidar da igreja. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender, eu faço parte do corpo da igreja, assim como cada um de vocês. Mas o cabeça da igreja não sou eu. O cabeça da igreja não somos nós do conselho, não é mesmo? Quem é o cabeça da igreja? Aqui mesmo, aliás, na carta escrita por Paulo aos Efésios, lá no capítulo de número 5, Efésios capítulo 5, verso de número 23, nós temos esta verdade aqui apontada, quando ele está falando na questão da família. No verso 23, capítulo 5 de Efésios, verso 23, ele diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, né? Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Quem é o cabeça da igreja presbiteriana aqui do Jardim Paulista? É Cristo, não é pastor Enoque, não são os presbíteros, não, é Cristo. Ou seja, enquanto estivermos sendo fiéis a Cristo, então nós precisamos ser ouvidos, porém, quando não somos, nós mesmos deveríamos chegar e falar assim: olha, não estou sendo fiel, eu preciso sair. Que é inclusive uma das coisas que é requerida do nosso... quando nós somos ordenados, diz: olha, quando você tiver dúvidas, peça para sair, né? Agora, muitas vezes o que acontece? A pessoa começa a duvidar da inerrância da Bíblia, já quer atualizar a Bíblia, já quer fazer isso, já quer fazer aquilo, tal, coisas que, né, ele já fugiu daquilo que é a nossa regra de fé e de prática, da confissão de fé de Westminster, mas ele quer continuar. E está errado isso, né? Pois bem, mas, então nesse primeiro ponto, o que Jesus está querendo mostrar para a igreja? Que a autoridade pertence a ele, a autoridade da igreja, e que o pastor, e que a liderança, ela apenas é comissionada por ele. Uma outra coisa, uma outra característica aqui, que é muito importante, é quando ele diz que ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Meus irmãos, que coisa importante nós temos aqui. Que coisa importante. Essa segunda característica de Cristo, que também salta aos nossos olhos, é a sua constante presença no meio da sua igreja. Os irmãos conseguem entender que Deus está passeando no meio de nós?
É? Mas muitas vezes nós nos acostumamos tanto com a questão religiosa, com a questão que a gente perde essa noção. E Jesus está dizendo, olha, eu ando no meio da igreja. Cristo então se apresenta aqui como aquele que está sempre presente, aquele que não é que ele está aqui em um dia, no outro domingo ele está em outra igreja, não, ele está sempre presente no meio da sua igreja, e é por isso que ele vai designar os ministros, é ele que designa os presbíteros, os diáconos. Eu sempre costumo dizer uma coisa, né? Eu não sei se você já pensou sobre isso. Por que você está aqui nessa igreja? Você não poderia estar numa outra igreja? Você não poderia ser membro de outra igreja? Por que você está aqui? Ou muitas vezes você estava lá, daqui a pouco Deus falou assim, chega, você vai para cá. Então, porque Deus é que vai fazendo isso. Pertinho. Sim. É uma igreja também, tem um pastor também, tem pregação também, é a mesma doutrina tal, mas por que você está aqui? É como se você está numa casa que não te pertence, você arrumou uma casa para ir morando. Então eu costumo dizer isso, quando Deus coloca você ali, é porque Ele tem um propósito em você ali, né? Um propósito no seu pastorado, na sua liderança, no seu crescimento. Você é importante para a igreja local, né? Deus é que te colocou aqui, né? Não é você que simplesmente, hoje eu vou deixar essa igreja, eu vou para outra. Não, pode até acontecer isso, mas é Deus quem está te enviando. Agora, se você está fazendo isso em rebeldia, você também vai sofrer depois. E aí teve um trabalho, um jovem de uma igreja na qual eu pretendia ir, pessoas que eu já conhecia há muitos anos, pessoas com quem eu tenho amizade há muito tempo, pessoas que me conhecem, sabem da minha história, e aí eu cheguei num trabalho desse e me senti deslocado, alguém, um passarinho fora de mim, no meio de pessoas que eu já tinha muita amizade, muito carinho, e tenho contato até hoje. Sim. Naquele momento, né? Não é o momento ainda de. Então, isso é maravilhoso, irmão, quando nós nos sentimos, e é assim que devemos nos sentir. Estamos nas mãos de Deus, é Deus quem vai nos, né? É cuidar do nosso coração, cuidado com o coração, é uma coisa que eu sempre busco em mim mesmo, né? Deus me ajude a sondar o meu coração quando nós tivemos problema com a outra igreja lá, e aí a gente sai machucado, magoado e tal. E aí um dia eu cheguei e falei, não, peraí, está tudo errado, né? Eu preciso olhar o meu coração, e eu não posso guardar mágoa, rancor, nada disso, né? Nada disso. E graças a Deus, graças a Deus, Deus trabalhou isso comigo, porque eu não tenho, né? Eu olho para trás, tanta luta, tanto choro, né? Os irmãos aqui, alguns acompanharam, né? Quanto sofrimento,
Mas e hoje? Né? Olha só como que Deus vai mudando as coisas, né? E lá está uma frente de trabalho, aqui está outra, e assim o Evangelho vai. Mas o importante é nós entendermos essa presença de Cristo no seio da sua igreja, trabalhando na vida dos irmãos, do rebanho que pertence a Ele. Ele é o cabeça da igreja. Né? Ele é o cabeça da igreja. Nós aqui, como pastor, como liderança, estamos apenas para administrar a igreja, conduzir a igreja dentro da palavra dele, mas o supremo pastor é ele, e graças a Deus por isso. Não é mesmo? Porque nós somos falhos. Nós somos falhos, né? Pois bem, então a presença de Cristo dentro da igreja, no meio da sua igreja, ela tem implicações, né? Uma delas é o consolo, o conforto. Como é bom sabermos que o Senhor se faz presente, né? Temos um hino também, né? Deus está no templo. Né, no meio. E quando nós falamos igreja, eu falo assim, a igreja é o conjunto de crentes reunidos, né? Nós estamos aqui como igreja, Cristo está no nosso meio, Ele está passeando aqui, né? Quem sabe Ele está ali do lado da irmã Fatiminha, olha. Mas Ele está aqui. A gente fala isso aqui, mas a palavra de Deus diz que os céus dos céus não contém, não é mesmo? Mas isso então é maravilhoso. Ele é aquele que caminha conosco nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nas nossas tribulações. Mas também, quando nós pensamos nisso, nós pensamos uma coisa: que temor que devemos ter, não é? Ao mesmo tempo que a presença dele nos enche de alegria, de consolo, de conforto, também deve nos trazer temor. O livro lá de Eclesiastes, ele diz uma coisa: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Guarda o teu pé. Por quê? Porque você está diante daquele que é santo, aquele que é o Todo-Poderoso. Pois bem, dito isso, Jesus vai passar agora a fazer o diagnóstico da igreja. Ele se apresenta à igreja como aquele que conhece a igreja, como Cristo glorificado, e agora ele vai apresentar um diagnóstico. Os versos 2 e 3: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Meus irmãos, que diagnóstico maravilhoso, não é? Que diagnóstico maravilhoso que Jesus faz desta igreja. Será que a nossa igreja chega aqui aos pés dessa? Será que se Jesus olhasse para a igreja presbiteriana do Jardim Paulista, em Guarulhos, ele poderia dizer essas palavras: olha, eu conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, que você não suporta homens maus, que pusestes à prova o que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tem perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Puxa vida, se você recebe um diagnóstico desse, você fala: ufa, né? Que maravilha, não é? Olha só, a primeira característica elogiada aqui é o trabalho. É uma igreja que trabalha, não é uma igreja que está sem trabalhar, não, é uma igreja que se esforça, a ponto de a palavra usada aqui por Cristo na carta que
traduzido aqui para o nosso português, labor, no grego significa fadiga. Era uma igreja que, sabe, até eu estava comentando pela manhã, eu cheguei meio quebrado aqui, né? Dor na coluna, dor nisso e tal, e alguém falou assim, foi ontem, pastor. Eu falei assim, realmente, ontem eu comecei cedo, mas aí você vai, né, o sangue quente, né, como diz, e corre aqui, corre ali, eu mandei uma irmã, eu peguei um berço ontem à noite, já levei para uma família, aí ela falou assim, pastor, o senhor é incansável. Eu falei, não, eu estou passando aqui, tem a mulher ali que está precisando de uma cesta, eu tenho uma cesta aqui, eu vou lá, né? Eu não vou, vou deixar para amanhã, que estiver mais descansado. Não, eu já faço agora já. Falei, olha, aquele berço que eu peguei agora com você, já deixei na casa lá da pessoa. Nós muitas vezes trabalhamos muito, né? A igreja aqui tem os seus trabalhos. Que trabalho maravilhoso ontem, né? Eu fiquei assustado quando começou a chegar, né? Começou a chegar a criança, eu falei, eita, será que o lanche vai dar? A conta lá, tem 30 e pouco, daqui a pouco tem 40 e pouco, daqui a pouco chega mais ainda, né? Já... E a gente vai trabalhando, né? Puxa, e a igreja de Éfeso era uma igreja que se destacava. Ela não comia o pão da preguiça, não. Ela estava ali, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. E Jesus olha e fala assim, puxa, olha, legal, vocês trabalham muito. Vocês trabalham até mesmo aquele momento de fadiga. E Jesus então elogia isso. Jesus elogia aqui também a perseverança deles. A palavra perseverança aqui, ela traz a ideia na palavra grega de paciente tolerância, né? Porque muitas vezes nós temos aquela perseverança, né? Mas que é algo que aconteceu, um negocinho diferente, você já, não vou mais fazer isso. Não, ela era paciente nas lutas, nas dificuldades, ela perseverava, ela se portava assim diante de perseguições. E essa carta está sendo escrita lá no primeiro século. O que acontecia com os crentes no primeiro século? O que acontecia com os crentes no primeiro século? Perseguidos. Aonde quer que eles estavam, perseguidos. É claro que há um momento onde as perseguições elas vão ser mais comedidas em alguns lugares, mas havia perseguição lá em Éfeso. Lembra o que eu falei? Uma igreja grande, uma cidade grande, uma cidade onde tinha deuses, né? A deusa Diana dos Efésios, é uma das 7 maravilhas do mundo. Só para os irmãos terem a ideia. Agora, você imagine você chegando lá e começando a proclamar Jesus como Senhor, como Redentor, como Salvador. Você é um pecador miserável que precisa se arrepender dos seus pecados, se entregar para Jesus. O pessoal ia falar assim, olha, vamos acabar com esse grupo aqui. E é por isso que você vai ver muitas pessoas presas, pessoas que são mortas, pessoas que são perseguidas, tendo que deixar muitas vezes as suas famílias. Nós estamos falando desse contexto. E Jesus fala assim, vocês são perseverantes. Olha só, vocês estão sofrendo aí, mas vocês continuam firmes. Ou seja, veja, Jesus está dizendo, vocês têm uma paciente tolerância. Aí eu olho, meus irmãos, para o nosso tempo. Que tolerância que nós estamos tendo? Que paciência que nós estamos tendo? Muitas vezes coisinhas tão pequenas já faz com que a gente
não vou mais na igreja. Aí o pastor, os diáconos, isso e aquilo. E aí a gente esmurece, né? Esmurece. Eu não sei não, meus irmãos, mas nós podemos estar chegando aí no momento onde a igreja vai começar a passar por maus bocados, né? Já estão aí, eu não sei quantos estão acompanhando, mas tem sendo igrejas invadidas aí, né? Não, a questão política hoje está tão forte que já está havendo aí uma questão. Eu acho que vai demorar um pouco, a coisa também não é assim, mas não sei, de repente, o que está acontecendo lá na Venezuela foi algo de uma hora para outra. Na verdade, acho que é gradativo, pastor. É. A A beleza do Brasil é que o Brasil é grande, nós temos muitas pessoas boas por aí, nós temos uma força da igreja cristã muito significativa no nosso meio, então a coisa vai. Agora, quando você olha para a Venezuela, meus irmãos, a história da Venezuela ela não é muito diferente da nossa nesse sentido. E até uma coisa interessante, né? Eu estava estudando, lendo isso daí, o político, né? Que não era político, mas se tornou político e que quebrou a Venezuela, era um homem que estava preso. E se tornou político e ganhou a eleição e quebrou. Será que tem alguma coisa parecida? Né? Pois bem, a igreja era uma igreja perseverante, que sofria, mas estava ali, né? Era fiel na doutrina, não era uma igreja que não tinha doutrina, não. Olha, a ponto deles, de longe, falar, opa, peraí, aquilo ali é heresia, aquilo ali não vai entrar aqui não, vamos rebater isso daqui, né? Essa é uma característica que também é elogiada por Cristo, a sua fidelidade doutrinária. E isso, meus irmãos, é importante, porque quando você crê na verdade, você vai pautar a sua vida em cima da verdade. Agora, se você crê numa mentira, você vai pautar a sua vida em todos os sentidos em cima da mentira. E muitas vezes a falsa doutrina, ela vem assim, sabe, bem bonitinha. Você ouve aí alguns pastores progressistas que eles falam, você fala, uau, que coisa, mas é uma heresia, né? Heresia não é aquela coisa, aquele bicho papão, aquele monstro, não, vem assim, sabe, sorrateiramente. A igreja de Éfeso sabia muito bem identificar isso. E falava, opa, peraí, isso aqui não vai entrar na igreja não. Essa doutrina de Balaão não vai entrar aqui não, os nicolaítas não vão entrar aqui não. E Jesus fala, olha, legal, vocês são demais, vocês sabem discernir. Então, meus irmãos, só que chega num momento, vamos correr aqui, né? Chega num momento que Jesus chega, veja aí, no verso de número 4. Depois de falar tudo isso, depois de falar, olha, vocês trabalham bastante, vocês são perseverantes, vocês são ortodoxos, tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Meus irmãos, embora esta igreja de Éfeso revelasse as marcas de transformação de Cristo, como todas as igrejas, como é a nossa igreja, nós temos aqui cada um com a sua história passada e a história presente, né? Cristo transformou a minha vida, né? Cristo transformou a minha vida. Eu me lembro que quando eu me converti, um dos cânticos, que era muito cantado, né?
era Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver. Canto bem, não canto? Bem desafinado. E Cristo mudou o meu viver. Como é bom você falar, puxa vida, né? Aquilo que era o meu apego agora já não é mais. Agora eu quero Jesus, agora eu quero aprender de Jesus, eu quero me dedicar ao Evangelho. Então, todos nós temos essa nossa história de transformação. Cristo transformou a nossa vida. E esta igreja era uma igreja que tinha tido ali uma história muito bonita, uma história de uma igreja que foi transformada por Cristo, seus membros ali, mas agora Jesus é que está olhando para a igreja. Eu costumo dizer uma coisa: nem sempre aquilo que nós pensamos da igreja é aquilo que Cristo pensa da igreja. Você já parou para pensar nisso? Aqui nós temos uma carta que vai ser enviada a uma igreja, aonde a igreja diz: sou rica, tenho tudo, não preciso de nada. Jesus olha para ela e fala assim: você é miserável, você é cega, você é nua. Então muitas vezes a igreja, ela pensa algo sobre ela que não é verdadeira. Então tem muitas igrejas aí achando: eu sou a igreja forte, eu sou a igreja isso e aquilo. E Jesus fala assim: você é miserável, você não tem nada. Você está cega, você está nua. A igreja de Sardes: nós não temos força. Jesus escreve e diz assim: vocês são fortes. Vocês são fortes. É como muitas vezes nós, né? Somos uma igreja pequena, tal. Nem templo nós temos ainda, né? Puxa vida, nós somos. E quem sabe, né? Se isso, né? Jesus pode estar olhando e falar assim: vocês são fortes. Vocês têm tudo, né? O que nós precisamos é buscar realmente isso. O que Jesus pensa de nós? O que Jesus pensa da nossa igreja? E Jesus olha para aquela igreja e fala assim: puxa vida, vocês têm tudo isso daqui. Vocês têm essas características tão maravilhosas de uma igreja que trabalha, de uma igreja que persevera, de uma igreja que é ortodoxa na sua doutrina. Mas eu tenho contra ti uma coisa: vocês abandonaram o primeiro amor. Esse é o prognóstico. Mas aí, o que no verso 5 Jesus vai dizer? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Meus irmãos, o que eu acho maravilhoso nesse texto é que Jesus não está dizendo aqui: olha, cansei de vocês, não quero saber de vocês, olha, vocês me decepcionaram. Não, Jesus fala assim: olha, lembra da onde vocês caíram, lembra, e volte à prática das primeiras obras. Eu só vou fazer alguma coisa contra vocês se vocês não se arrependerem, mas se vocês se arrependerem, eu vou estar aqui. Isso nos faz lembrar, sabe do quê? De Jonas. Jonas era um homem ortodoxo. Sabiam disso? Jonas era um homem que conhecia a Deus, a ponto de que quando Deus fala para ele: vai lá em Nínive e prega, o que ele faz? O que Jonas fez? Ele fez ao contrário. Mas por que ele fez ao contrário? Mas uma desobediência dentro da visão teológica que ele tinha. Se eu pregar e eles se arrependerem, Deus vai perdoar. E ele falava assim: eu não quero ver Deus perdoando esse povo.
Então, de certa maneira, o que acontecia com Jonas é que ele era uma pessoa tão crente naquilo que Deus pode fazer, mas ele não queria que Deus fizesse. Ele não queria que Deus perdoasse. E aí acontece tudo aquilo, né? Vai para o ventre do peixe, o peixe vomita ele, e aí ele sai, né? E a pregação dele, né? Uma pregação longa, não é? Já viram a pregação de Jonas? 2 frases, né? 40 dias e Nínive será subvertida. 40 dias e Nínive será subvertida. O povo se arrepende, o povo pega sacos, o povo se ajoelha, o povo clama, o povo se arrepende. Deus perdoa. Esse é o nosso Deus. E é isso que Jesus está dizendo aqui: olha, eu tenho contra ti isso, mas se vocês se arrependerem, eu não vou fazer nada contra vocês. O nosso Deus é perdoador. Que maravilha, não é mesmo? Que maravilha. Sabemos que temos um Deus que nos nossos erros nos compreende, quando nós nos aproximamos dele e falamos: Senhor, eu pequei contra o Senhor. O filho pródigo: dá aqui o que eu quero, dá aqui o que é meu, que nem dele era, né? Nem dele era. O que ele tinha? Não tinha nada. Não tinha nada. O pai era vivo ainda, como que ele já está querendo falar de herança com o pai em vida? E outra, no costume da época, só existia um herdeiro, vocês sabem disso? É o filho mais velho. O filho mais velho. Os outros, era só se o filho mais velho falava: vou dar um pouquinho aqui para você, né? O filho mais velho que tinha. E aí o mais novo fala: não, eu quero. E ele pega, sai, gasta, faz. Daqui a pouco ele começa a olhar e fala assim: puxa vida, lá na casa do meu pai eu tinha o que comer, aqui eu estou comendo comida dos porcos. Eu vou voltar e vou falar: pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não quero nem mesmo ser chamado do teu filho, eu quero ser um trabalhador, eu vou trabalhar para o Senhor aqui, mas eu quero estar aqui. E aí, quando o filho volta, o que o texto diz? O pai sai correndo, abraça o filho e vem cá, e olha, traz o anel, traz a sandália, vai, mata o bezerro cevado. Esse meu filho estava perdido e foi achado. Esse é o nosso Deus. Não importa o seu pecado, não importa aonde você caiu, se você caiu em si, que foi o que aconteceu lá com o filho pródigo, e voltar, ele está pronto a perdoar. E é isso que Jesus está prometendo àquela igreja: olha, vocês caíram, vocês abandonaram o primeiro amor, mas olha só, se vocês se arrependerem, eu vou me voltar em favor a vocês. Mas se vocês não se converterem, aí eu virei, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso vocês não se arrependa. Então, em primeiro lugar, a igreja, ela é convidada a uma atitude de lembrança. Lembra-te, aonde você caiu? Aonde você caiu? Lembra? É bom a gente fazermos este nosso momento. Puxa vida, por que hoje eu estou assim? Por que hoje eu estou sem vigor? Por que hoje eu estou sem motivação? Por que hoje eu estou... Eu era tão motivado, eu gostava tanto, e agora? Por quê? Lembra? Um pecado que entrou lá, um ídolo, né? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós temos que tomar cuidado sempre. Muitas vezes o ídolo é a nossa família, muitas vezes o ídolo já está na hora? Estou acabando. Ela veio me avisar que está. Muitas vezes o ídolo é alguém tão querido por você tal, e que tem lhe tomado tempo ou atenção maior do que o seu
zelo e amor para com Deus. O que é um ídolo? O que é um ídolo, irmãos? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus, tudo aquilo onde o seu amor por aquilo é maior do que o seu amor a Deus. A coisa é tão interessante que, olha só, Jesus diz assim: se você amar a sua esposa, se você amar o seu filho, se você amar mais do que a mim, não é digno de mim. Aí você fala: gente do céu, eu amo tanto meu pai, eu amo tanto a minha mãe, eu amo tanto. Aí você fica naquela: será que eu amo sim a Deus? A grande questão, meus irmãos, é que quando você ama realmente a Cristo, quando este amor por Cristo é um amor tão forte, isso vai fazer com que você ame verdadeiramente o outro. Porque se você não ama a Cristo, ou a Deus acima de todas as coisas, o teu outro amor não vai ser um amor perfeito. E é isso que Jesus está dizendo. Você, quando ama a Deus, o teu amor para o próximo, o teu amor para com a tua família, o teu amor para com pessoas ao seu redor, esse vai ser um amor verdadeiro. Aí eu amo o meu pai, mas meu pai está perdido e eu nunca falei do evangelho para ele. Que amor é esse? Que amor é esse? Então, mas aí quando você ama a Deus, você olha para a pessoa e mesmo diante das dificuldades daquela pessoa, ou daquilo que a pessoa faz, você ora por ela, você abraça, você caminha e você clama dia e noite: Senhor, salva, Senhor, salva, salva o meu filho, Senhor, salva o meu marido, Senhor, salva a minha esposa. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes? E nós amamos? Amamos sim. Mas como é bom nós amarmos primeiro a Deus acima de todas as coisas e vermos este amor de Deus tomar conta do nosso coração, a ponto de nós também entendermos o que se passa no coração de Deus quando vê o seu filho perdido. É isso que Jesus está dizendo aqui: volta para mim. Se arrepende, volta. Meus irmãos, e para terminar, a igreja ela é convidada a voltar à prática das primeiras obras. E a ideia aqui significa uma volta àquela vida inicial, voltar àquele primitivo espírito de serviço, mas um serviço não somente de trabalho pelo trabalho, mas por saber que aquilo glorifica a Deus. Nós podemos muitas vezes realizar tanto trabalho, mas realizar apenas por realizar, apenas para cumprir com os nossos projetos, quando na verdade nós precisamos sim trabalhar, mas olhar para o Senhor: Senhor, muito obrigado por me dar essa oportunidade de pregar o seu evangelho, de suprir aquela família. Ontem eu tive uma experiência, falei para os irmãos, até a Cristiane chegou e falou assim: você não chorou lá, não? Eu falei: quase, eu sou muito chorão. Eu fui visitar uma família que esteve aqui no nosso trabalho, e quando eu estava voltando, fui levar algumas crianças lá no sítio dos Morros, e quando eu estava voltando, eu falei: eu vou levar uma cesta básica para aquela família. Eu tinha pego aqui o endereço, estacionei, as crianças estavam no corredorzinho, que é isso daqui. E aí, o pastor, tal. E eu cheguei e falei assim: chama a mãe. Veio a senhora lá. Eu falei assim: olha, eu trouxe uma cesta básica. Aí ela levantou as mãos e eu fui lá, entreguei a cesta. E ela chegou e falou assim: vamos orar. E aquelas crianças, elas grudaram naquela cesta, elas se ajoelharam e começaram a orar. Irmãos, aquilo ali me desmontou. Aquilo ali me quebrou.
Que coisa maravilhosa. As crianças agradecendo a Deus, orando pelo pão, pelo alimento que o Senhor havia enviado. Agora, o que eu faço com isso? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por ter me dado esta graça de poder fazer isso. É o Senhor quem faz. E nós somos apenas instrumentos nas mãos dEle. Meus irmãos, voltar à prática das boas obras é perceber que um dia nós estávamos perdidos e fomos achados. É entender novamente o amor de Deus que foi derramado e está sendo continuamente derramado em nosso coração. Todos os dias, Deus está nos amando, todos os dias Ele está derramando o seu amor, a sua graça sobre a nossa vida. O irmão leu aqui o Salmo 118. O Salmo 118, ele tem 2 versículos iguais, vocês já viram? O primeiro e o último. E o que eles falam? A sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Hoje, Deus está sendo misericordioso para comigo. Deus está sendo misericordioso com você. Todos os dias, Ele está dispensando o seu amor, o seu cuidado. E o que Ele pede? Volta-te para mim. Olha, continue trabalhando. Olha, continue sendo zeloso. Olha, continue sendo perseverante. Continue lendo a Bíblia. Continue sendo ortodoxo. Mas faça isso com amor tremendo no coração. Entendendo o meu amor contínuo para com você. Volte às práticas do primeiro amor. Não importa, meus irmãos, o trabalho que realizamos, não vai importar a nossa perseverança diante das tribulações, não vai importar o nosso zelo doutrinário se o primeiro amor não se fizer presente no nosso coração. Deus quer isso. Deus quer o trabalho, Deus quer a perseverança, Deus quer a ortodoxia, mas acima de tudo, Deus quer também uma prática aonde toda a nossa vida seja vivida para a glória dEle, em zelo e em amor para com aquilo que Ele é. Tem muita gente hoje dentro das igrejas buscando a Deus por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele dá, mas não por aquilo que Ele é. E nós precisamos, acima de tudo, louvar a Deus por aquilo que Ele é. Amém. Pode falar. Sim. Uma tradição, né? Sim. Aí pronto, né? Isso aí.
dentro daquele. Tem muitas regiões, né, ainda. É. Quando Paulo chega lá em Éfeso, em um momento ele vai num lugar que nem você falou, que chega lá tem um altar para cada deus. Né? O Deus disso tem um altar. Tá. Aí, só que eles eram tão religiosos que ele tinha o altar ao Deus desconhecido, porque se de repente nós esquecemos de algum, né? Então tem aqui, ao Deus desconhecido. Paulo chega e fala assim, é esse daqui, ó, que eu sirvo. É porque o evangelho é para todos. No Brasil tem muito. Precisa ser direcionado. Eu vou mandar o Jason lá para. Tá bom? Vocês concordam aí? Vamos mandar o Jason lá para. Você concorda, Naya? É. Nacionais, né? Então, só para complementar, a Junta Missionária de Pinheiros, eu estive no início, né, quando eles começaram, o foco era São Paulo. Abrir 50 igrejas aqui na região de São Paulo, em lugares onde não tinha trabalho missionário. Isso foi feito, né? Só que aí eles viram que temos dificuldades lá em Sergipe, temos dificuldades lá na Paraíba, temos dificuldades, e aí eles começaram, né? Hoje existe trabalho mantido pela Junta Missionária de Pinheiros, lá na Paraíba, lá no sertão da Bahia, em vários locais. Só que a gente viu também, a Junta, né, viu também que precisava para fora, e hoje está atuando fora. Então veja, a coisa é muito grande, né? Muito lá fora, mas eu acho que falta mesmo divulgação, reconhecer. Existem sim missionários que estão lutando os brasileiros, fazendo trabalho. Tem muitos. Evangelizando esse povo. O Brasil é muito velho. Agora mesmo eu recebi de um amigo meu que estudou comigo, e ele está lá em Sergipe, e mandou um videozinho para mim, ele, finalzinho da tarde, já muito escuro, uma luzinha assim, algumas pessoas, e ele pregando o evangelho ali, né? Lá no sertão de Sergipe. Né? Então existe esse trabalho. Agora, é claro, se as igrejas se unissem mais, se os crentes metessem a mão um pouco mais no bolso e ajudassem,
né? Eu louvo a Deus porque é incrível aquele projeto que nós começamos das cestas básicas. Era para quê? Para aquele momento da pandemia, para suprir as necessidades de irmãos da igreja. Ok? Alguns irmãos tiveram problemas, foram supridos, mas esse projeto está aí até hoje. E como que estamos mantendo? Toda semana eu recebo doações. Toda semana. E na maioria das vezes não são irmãos da igreja. A maior parte é de irmãos fora da igreja. De famílias, de irmãos que, pastor, estou enviando tanto. Pastor, estou enviando tanto. Pastor, e assim vai. A gente sempre tem cesta básica aqui. Sempre. Né? Já está terminando algumas que nós temos aí, e eu já estou com dinheiro para comprar mais. Por quê? Porque as pessoas têm essa visão, as pessoas precisam ser supridas, que nem essa família que eu conheci ontem, aqui do nosso lado. Uma mulher que está cuidando de crianças abusadas, crianças que foram abandonadas, crianças que cada uma tem a sua história. E essa mulher está lá em 3 cômodos, bem precário mesmo, mas ela está ali, a Neudinha conhece, ela sempre vem aqui, né, Neudinha? 2 especiais, né? O Samuel e o outro. Irmão, 11 horas, isso aqui já quer me matar aqui. Pega a palavra, pelo amor de Deus, senão eu vou continuar aqui. Irmãos, Deus abençoe. Que este primeiro amor continue ardendo no nosso coração. É a minha oração todo dia: Senhor, queima o meu coração. Queima o meu coração, Senhor. Eu não quero perder isso, eu não quero perder este primeiro amor, né? E enquanto Deus me der vida, eu quero continuar pregando. A gente tem decepção aqui, a gente tem uma fraqueza ali, mas, Senhor, sonda o meu coração, me ajuda, me fortalece. Essa é a minha oração que eu faço por mim e por todos vocês e pela nossa igreja. Que o Senhor nos ajude, né? Essa igreja, ela continua aqui. O seu candeeiro continua aqui, porque eu acredito que Deus tem um propósito por nós aqui, né? Deus sempre está mandando pessoas novas. Olha aí a nossa irmã Fatiminha, chegou esses dias, ontem estava aqui, toda animada, ajudando. É bênção de Deus, não é? Olha os nossos irmãos aqui que chegaram aqui, caíram aqui de paraquedas num dia. Eu falei, puxa vida, que irmãos maravilhosos. Olha aí. Ontem, né? Deus vai moldando, trazendo, né? Irmão Julival chegou aqui também. E cada um, aí a irmã, a professora Regina aqui conosco, cada um de vocês é importante para esta igreja. Não pense que você não é importante. Eu não sei fazer nada. Não, você é muito importante. Você tem a sua importância. Olha aquela professora ali, Vânia Almeida Rocha. Essa mulher deu aula até para o Noé. Ela deu aula até para o Noé, lá na... Então, Jason, deu a... Hoje ela está ali, quietinha e tal, mas essa mulher já foi uma bênção e tem sido uma bênção, e assim vai, e Deus vai renovando, vai mandando outros. Aqui o casal maravilhoso, ontem até a gente estava pensando, né, no trabalho das crianças aqui, e o mano, as crianças lá do Cabo Sul, né, os trabalhos que eles realizavam lá com crianças, né, ele falou que ele chegou um dia
lá, e não tinha nem nada programado, né? Mas era dia das crianças, e ele estava lá, daqui a pouco chega as crianças, toda bonitinha, arrumadinha, cadê o trabalho? Já se acostumaram, não é? Já se acostumaram. E que, irmãos, esse desejo pela obra de Deus, por ver Jesus sendo formado na vida dessas crianças, dessas novas gerações, dos nossos adolescentes, jovens que estão indo para as universidades. Você que tem filho, você que tem neto, que está indo para a universidade, dobre seu joelho, porque a pressão em cima deles tem sido muito grande. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Me perdoe. Como sempre. Todo domingo eu peço perdão, meu Senhor. Ainda bem que Ele me perdoa. Todo dia eu falo só hoje.